Basta você perseverar, confiar e não se esquecer das promessas que Ele te fez, declarar elas na sua vida, semear como um lavrador que não se cansa, que continua semeando a boa semente. Uma hora ela vai brotar. E ela não avisa quando vai brotar, irmãos. Ela brota e você contempla o milagre. Mas aquele milagre já estava sendo gerado todo aquele tempo que você talvez tenha sofrido e se afligido com o silêncio ou com as coisas aparentemente não acontecendo. Mas o tempo todo o trabalhar do Senhor está acontecendo nas nossas vidas, irmãos. E nós vamos testemunhar para a glória do Senhor as maravilhas do nosso Deus na nossa geração. Assim como Josué testificou na geração dele, Moisés, Davi, nós vamos testemunhar na nossa geração os grandes feitos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que continua sendo o mesmo, poderoso para fazer qualquer coisa, em nome de Jesus, que Ele nos promete. Qualquer coisa que Ele nos revela na sua palavra, Ele é capaz de cumprir, e Ele vai cumprir. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Nós vamos dar continuidade então ao nosso ensino sobre domínio próprio que nós começamos, na última ministração. Glória a Deus por isso, porque eu entendo que o domínio próprio, assim como todas as outras virtudes do fruto do Espírito, o domínio próprio ele te salva de você mesmo destruir sua vida, de você mesmo colocar a perder coisas que você levou anos e anos e anos para construir, para conquistar. O domínio próprio te protege para que você não destrua tudo com um apertar de dedo, com um momento de uma falta ali de vigilância, de uma tentação que veio e acabou fazendo você cair. O domínio próprio sendo exercitado, sendo estimulado nas nossas vidas, sendo trabalhado em nossas vidas, vai ser um muro de proteção para nós. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que ela sai da sua cama ali para levantar e viver o dia dela correndo risco todos os dias. Porque qualquer momento pode vir algo que pode realmente, e ela pode sucumbir por falta de domínio próprio, por falta desse esclarecimento que nós temos essa oportunidade de ter nesses dias, aprendendo aqui na calmaria de um ensino, que a gente pode se assentar, a gente pode ouvir, a gente pode pensar, a gente pode escrever, a gente pode planejar, a gente pode se preparar, porque a gente sabe que o tentador, ele vai se manifestar, ele vai querer nos roubar da presença de Deus, mas nós estando preparados, estando aqui já de antemão esperando o ataque, a gente tem a nossa defesa pronta. O domínio próprio é a nossa defesa. Amém? Nós vimos na última ministração um exemplo muito, muito conhecido da Bíblia, que é Esaú, que por causa de um prato de comida num momento de fome, uma fome maluca que ele estava ali, que ele abriu mão de uma bênção que seria uma bênção duradoura de geração em geração, e que ele só sentiu a dor daquela perda no momento em que as coisas aconteceram, onde houve ali os desdobramentos todos que nós sabemos, que Jacó se vestiu como irmão, mas enfim, independente de como as coisas aconteceram, nós sabemos que a brecha foi dada por ele lá atrás, quando ele mesmo entregou a bênção que era dele de mão beijada para o irmão. E aí no mundo espiritual as coisas aconteceram, tudo ali se moveu, e aí no dia, como eu falei aqui, quando a promessa ela nasce, a gente não sabe quando ela acontece, e o dia onde se cumpriria aquela bênção também aconteceu na vida dele, só que ele havia aberto mão, ele tinha deixado para trás. E ali houve um choro amargo, Pai, para mim não tem nada, pai. E o próprio Isaac ali, sabendo ali aquilo que ele tinha acabado de fazer, o peso espiritual que aquilo tinha, não tinha palavras ali para o filho, a não ser talvez uma palavra, filho, mas não tinha. Aquela bênção da primogenitura ele havia perdido por causa de um prato de comida. No momento de uma fome descontrolada que ele não teve domínio próprio. Não teve autodomínio, não teve autocontrole e falar, opa, o que eu estou fazendo? Eu vou correr aqui, eu vou ali na minha casa, minha mãe vai preparar alguma coisa para mim, mas não. Ele não pensou no dia de amanhã, ele só pensou do prazer imediato, que é o significado que a gente falou que é o contrário do domínio próprio, que é basicamente você saber que aquela escolha que você está fazendo, ela é ruim, porque ela vai trazer consequências ruins, porém, eu vou
Eu quero por causa do prazer imediato. Só que o prazer imediato te sacia naquele momento, mas te traz prejuízos depois. E são prejuízos grandes e às vezes irreversíveis, como foi no caso dele. E a Bíblia mesmo testifica aqui em Hebreus que ele ainda tentou com choros, né, e tudo mais ali recuperar aquela bênção. E realmente não teve mais espaço para ele, né? Como diz ali, ó, vou reler, né? Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, onde está escrito assim: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Então, irmãos, é isso. Por isso que é importante nós nos empenharmos em realmente desenvolver o domínio próprio, porque o choro de um prejuízo, de uma falta de domínio próprio é amargo, é duro, viu? É difícil demais. Esse exemplo aqui deixa muito claro para nós. E nós temos, então, esse privilégio de aprender com o erro de Esaú, para que a gente não venha cometer o mesmo erro, porque a dor de você perder algo que você levou tempo para construir, ou você esperou muito tempo por aquilo, por causa de um momento, de um prazer imediato, você jogar tudo para fora, isso é uma dor muito grande, onde a própria pessoa tem dificuldade para se perdoar por causa do erro que cometeu. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei a perder aquilo que eu mais amava, aquilo que era mais precioso para mim? Às vezes, no caso de uma família, às vezes de um prazer imediato que um homem ou uma mulher acaba cedendo e colocando a perder ali uma família que ela levou anos para construir, uma honra, um testemunho que ela construiu, e às vezes por causa de um momento colocou tudo a perder. E até reconstruir, quando é possível reconstruir, vai dar muito trabalho, leva muita coisa. Então, irmãos, a melhor coisa para nós é aprender a prevenir isso. É melhor prevenir, né, como diz o ditado, do que remediar, né? É melhor prevenir em tudo, viu? Eu vejo isso em tudo. Mas muitas vezes a gente deixa de lado algumas coisas e aí a gente tem sempre que correr para corrigir, curar. Quando se a gente tivesse prevenido, muitas das coisas que a gente tem que lidar teriam sido evitadas. E isso a gente pode falar na área da saúde, na área do trabalho, na área espiritual, em tudo. Se a gente fizer nossa disciplina de uma forma equilibrada, mas constante, nós não precisamos ficar vivendo de gangorra, sabe? Altos e baixos, para cima e para baixo. É equilíbrio, como a Bíblia fala, espírito de moderação, espírito de poder, de amor e de moderação. É isso que nós precisamos, e sermos firmes e constantes na presença do Senhor. O versículo que nós temos lido aqui, para representar aqui esse ensino, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, representando aqui o domínio próprio para nós, onde está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? E também nós temos em Gálatas, que eu sempre leio aqui, Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, mas eu gostaria de ler até o 25 novamente, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Espírito. Abre lá sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 25. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né, que é um dos significados de domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E hoje, irmãos, para dar continuidade a esse ensino, eu gostaria de abordar, se for possível, 4 pontos aqui. Senão a gente vai continuar, né, nas próximas. O primeiro ponto é o domínio próprio. Ele faz parte da nossa natureza feita à imagem e semelhança de Cristo. A nossa nova natureza, quando nós nascemos de novo do quê? Nascemos do Espírito. E nós lemos aqui agora: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós temos essa via, nós temos esse caminho agora que brota de dentro de nós, porque nós nascemos de novo.
Nós nascemos da água, da palavra e do Espírito. Por isso nós temos esse caminho de vida onde nós podemos fluir através desse caminho e não mais fluir pelo caminho da nossa carne apenas, dos nossos instintos carnais, né? A Bíblia separa bem isso, né? Sois espirituais, sois carnais. É um caminho que cada um de nós, e quando a Bíblia fala sobre carnal, ele fala de crente também. Crente carnal e o crente espiritual, o crente que se inclina mais para a carne e o crente que se inclina mais para o Espírito. Né? Se vivemos no Espírito, a Bíblia está dizendo para nós, andemos também no Espírito. Então, o domínio próprio ele também faz parte dessa nossa essência, que é parte dessa natureza de Deus em nós, nosso DNA divino que está em nós, a semente divina que foi plantada dentro de nós e que brotou esse novo nascimento. Nós nascemos de novo. O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, no nosso espírito. Então, o domínio próprio, nós temos que entender isso, que não é uma coisa que nós vamos obter de fora. Ela já está dentro de nós. Nós precisamos apenas alimentar ela e fazê-la crescer. A Bíblia fala lá em 2 de Pedro, no finalzinho, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conforme nós vamos crescendo no entendimento da palavra e através da oração, isso vai crescer dentro de nós. Mas é um trabalho que você precisa estar atuando continuamente, né? Não abandonar, não é um culto, é uma vida, é um desenvolvimento. Nós somos salvos, mas a Bíblia fala que há um lugar onde há um desenvolvimento da salvação. Desenvolvei a vossa salvação. A nossa salvação ela não termina quando nós aceitamos Jesus, ela apenas começa. Então nós começamos então ao mesmo tempo um caminho de vida, um caminho de restauração, um caminho onde as coisas que foram perdidas pela humanidade por causa do pecado, elas vão sendo restauradas, recuperadas em Cristo para nós. E aí nós vamos nos tornando cada vez semelhante a Ele, porque Ele é a imagem exata do Pai. Amém? Quem vê Jesus, vê o Pai. E quem nos vê, tem que ver Jesus. Amém? Mas nós estamos no processo. Nós estamos nesse processo desse trabalhar, como que diz, nesse trabalho de lavrador, né? De semear, de regar, de cortar ali aquilo que atrapalha, de tirar as pedrinhas. E assim a nossa vida, a Bíblia fala sobre isso, que nós somos uma plantação do Senhor. Nós somos um jardim fechado do Espírito. Né? E à medida que nós vamos dando lugar, como foi dito em Gálatas, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, isso vai crescendo cada vez mais. Mas é uma escolha diária. É uma escolha diante das situações da vida, onde a carne sempre vai querer também lutar, para que nós venhamos optar por ela. É como se fosse uma disputa. A carne e o espírito e a nossa alma estão ali no meio decidindo as coisas. Quando nós temos liberdade. Porque tem pessoas que estão cativas e aí não conseguem nem escolher. É escrava do pecado. Mas nós somos livres do pecado em nome de Jesus. E pela fé nós vamos então vivendo essa realidade em nossas vidas. Amém? Então o domínio próprio faz parte da nossa nova natureza feita à imagem e semelhança de Cristo, regenerada por Ele em nossa redenção. Como frutos do Espírito, né? Nós nascemos do Espírito, nós temos o fruto do Espírito em nós. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tudo aquilo que nós lemos aqui agora, incluindo o domínio próprio. Ou seja, nós não apenas temos domínio próprio, mas sim nós somos domínio próprio em pessoa, porque faz parte da nossa essência redimida, assim também, né, como nós somos o amor, a alegria. Vocês entendem, moços, que muitas vezes nós não refletimos essa realidade. Por quê? Porque ainda nós não chegamos lá em fé. Mas é tudo questão de fé. A Bíblia fala, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o maior esforço que nós podemos fazer para investir, para que nós possamos ser transformados e viver essa alegria que já está em nós, essa mansidão, o domínio próprio, o amor que está em nós, é nos alimentando com a palavra, é orando ela sobre as nossas vidas, é declarando ela sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, é gerar isso, é maluco, né? Porque a Bíblia fala que o evangelho é loucura para o mundo. Então vai dar uma de louco mesmo, é declarar a palavra. Às vezes o vizinho vai ver você pela janela, né, declarando ali, estendendo a sua mão, mas não é loucura, porque o mesmo Deus que como eu disse aqui, que abriu o mar, que parou o sol, é o mesmo que nos leva a viver essa vida, para gerar isso em nós e viver uma vida de milagre, uma vida poderosa, de transformação de vida mesmo,
Uma vida onde o seu testemunho vai falar mais do que a sua palavra. Vai falar, meu, realmente, isso não é possível. Eu vi um testemunho onde o irmão estava contando como foi que ele se converteu. E ele disse que ele era jogador de futebol americano e ele esteve alojado com um cristão. E ele já tinha sido, né, já haviam tentado evangelizar e ele não tinha dado, né, nenhum espaço. E ele, ali alojado com um jogador que tinha muito destaque no time, ali, o jogador que era alojado com ele. E aquele jogador ele sofreu uma contusão muito séria no joelho, que realmente iria comprometer toda a carreira, né? Ele estava tudo no comecinho. E aí quando ele olhou para aquele rapaz, e o rapaz falou para ele, olha, eu não vejo a hora de saber o que Deus tem preparado para a minha vida. Porque na cabeça dele ele achava que ele estava tudo certinho, ele ia ser jogador. Só que a resposta dele para aquele outro amigo incrédulo quebrou totalmente assim. Ele falou, não, isso tem que ser real. Jesus realmente tem que ser vivo para esse homem falar isso. Né? Ele naquele momento de dor, ele falou assim, nossa, eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Eu estou ansioso para saber o que Deus tem reservado para a minha vida. Porque mudou tudo, né? Ele achava que ia ser jogador de futebol, agora ele já não sabia mais o que seria. Mas aquilo não foi motivo de desespero, pelo contrário. Foi motivo de alegria na esperança. Ele viveu a palavra, irmãos, que diz lá em Romanos, alegrai-vos na esperança. Então, quando a sua vida está escrita, aí ele falou ainda para esse amigo incrédulo, assim, ó, nada na minha vida não acontece sem passar pelo filtro de Deus. Então, isso é fé. E aí a gente está falando de uma história que aconteceu 20, 30 anos atrás, né? E aí você vê que Deus honra a vida daqueles, né, que creem, que confiam nele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, irmãos, é isso. A natureza do Senhor está em nós. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E não só isso, aquilo que havia se perdido, a nossa essência, a nossa natureza em Deus, a nossa imagem e semelhança de Deus. Jesus ele veio para restaurar todas as coisas, irmãos, em nome de Jesus. Por isso que ele levou sobre si as enfermidades, as iniquidades, porque todas essas coisas elas vieram com a queda. Antes da queda não tinha nada disso. Então Jesus ele levou sobre si para que nós pudéssemos novamente viver em novidade de vida, segundo a imagem daquele que nos criou. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o número 2 aqui. Em nossas vidas, o domínio próprio é fundamental para que nós não sejamos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não basta apenas ter o conhecimento da palavra de Deus, mas também o domínio próprio para aplicar o conhecimento e assim apresentar os frutos de arrependimento. Não é só o conhecimento que nós temos, que precisamos. Não basta ter só o conhecimento da palavra, mas sim o poder de praticá-la. E esse poder também não vem só de nós. De nós está o livre-arbítrio, a decisão de qual caminho tomar. Mas o poder para vencer o pecado, o poder para praticar a palavra, irmãos, vem de dentro também. O Senhor já colocou isso em nós. O Espírito Santo opera com o seu poder à medida em que nós vamos caminhando em fé, crendo na sua palavra e assim realmente tendo confiança. Sabe aquela confiança que você adquire? Eu vou conseguir, eu posso. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Nós temos lido tantos versículos aqui. Porque a palavra de Deus diz, nem tudo me convém, nem todas as coisas me são lícitas, né? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas essas palavras são poder nas nossas vidas. Se Deus falou, é porque você pode. Então é fé, é tomar posse. E quando você estiver diante da situação, você se apropriar disso e com confiança, você falar, eu vou conseguir, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer esse vício, eu vou conseguir dizer não a essa pessoa, eu vou conseguir, porque o Senhor ele já me deu tudo, a palavra de Deus está comigo, o Espírito Santo está em mim, eu vou conseguir em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. 2 Pedro 1, versículos 5 ao 8 diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade,
com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porém, que estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão percebendo, irmãos, que há algo a ser aumentado em nós. Você vê que é um trabalhar de perseverança e de uma série de coisas que nos traz esse aumento. Vocês estão percebendo? Existindo em vós, diz assim, porém que estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, vocês estão percebendo que isso pode ser aumentado. Tudo isso é aumentado, depende da nossa diligência, que foi dito no começo. Reunindo toda a diligência, ou seja, toda a dedicação, todo o esforço que você possa reunir para você se aplicar nessas coisas, você vai ter um crescimento, você vai ter uma vida frutífera na presença do Senhor e vai fazer grandes coisas em nome de Jesus, porque Ele vai te usar e Ele vai fazer uma obra na sua vida. E aí em Mateus capítulo 3:8 fala sobre, o produzir, que cabe a nós. Uma palavra imperativa também, uma palavra de ordem, olha, que diz assim, Mateus 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o arrependimento aqui é essa mudança de mente, onde você substitui aquele pensamento antigo, velho, carnal, que você aprendeu em algum momento da tua vida, pelo pensamento de Jesus, pela mente de Cristo, que é revelada em sua palavra. A mente de Cristo, a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo. Então, quanto mais nós nos empenhamos em conhecer a palavra, junto com a oração, junto com o entendimento que vem do Espírito, e não só a letra, porque a letra ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Quanto mais você caminhar nesse caminho, mais você vai produzir esse fruto que é digno, do arrependimento que você teve, dessa mudança de mente, onde você jogou para trás aquele pensamento antigo, aquela opinião antiga, aquela forma de pensar antiga, pela sua nova maneira de pensar conforme a palavra de Deus. Romanos 12 diz isso, Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é através da palavra. Aleluia. Número 3, vamos concluindo. Só conhecer a palavra não significa expressamente viver ou fazer a vontade de Deus como um verdadeiro filho e herdeiro de Deus. Existe uma enorme diferença, pois há muitos conhecedores da palavra, mas que não praticam, como o próprio diabo, e que por isso mesmo sofrem as consequências e não refletem a glória de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus, não conhece? E há muitas pessoas lá fora, irmãos, que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra. Mas só conhecer não resolve. Não basta. Não é só isso. É conhecer e aplicar ali toda a sua vida. E isso, eu falo, só vai funcionar se você basear isso no seu amor por Deus. Se você colocar esse seu esforço, essa sua decisão de dedicar a vida sobre essa coluna, sobre a coluna do amor de Deus, de que, olha, Ele fez isso por mim, Ele deu a vida por mim, eu quero dar a minha vida por Ele. Eu confio no amor dEle, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez, o que Ele perdoou. Eu quero fazer isso, eu quero me dedicar, eu quero viver uma vida que agrada a Ele, eu quero viver uma vida que honre o meu Salvador. Você vai conseguir, porque o amor é a maior força do universo, é a força mais poderosa, não é o medo. Você não vai conseguir obedecer a Deus só por medo. O medo, ele é bom no tempero certo ali, de você saber que há sim o inferno, que há sim a perdição eterna. Ela é importante no tempero certo, mas a base para você viver uma vida de obediência, uma vida de consagração é o amor. Se você não entender o que Jesus fez por você, você nunca vai conseguir praticar a palavra de Deus. Então não basta apenas conhecer, não basta você ser o inteligentão aí da turma, olha, eu sei todas as respostas. A sua prova vai ser na vida, vai ser diante das situações da vida, quando você sempre vai ter uma escolha de seguir a tua carne ou seguir o teu espírito que sabe o que deve fazer, mas que muitas vezes não faz porque você quer satisfazer a sua própria carne, o seu desejo. Mas a Bíblia fala, e eu não me canso de repetir, que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. E é isso que eu quero para mim e para os meus, eu quero vida e paz, eu não quero morte. Eu sei que você também não quer. Então incline-se para o Espírito, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Vamos ler os versículos para finalizar. Mateus 4, versículos 5 e 6 diz: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo conhece a palavra de Deus. Ele está citando o Salmo 91 aqui. Tiago 1, do 22 ao 25, aqui é muito importante nós meditarmos nesse texto, que fala sobre essa questão de não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Amém? Glória a Deus, irmãos. É isso aí. Em nome de Jesus, glória a Deus que nós tivemos essa oportunidade de poder comer um pouquinho dessa palavra, do domínio próprio, que com certeza vai nos dar um aumento aí, nesse domínio próprio, e automaticamente, ao nos dar esse aumento, vai nos dar mais proteção em nossas vidas, para que a gente não coloque a perder coisas importantes por causa de prazeres imediatos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Pai, verdadeiramente é a nossa luz, é a nossa lâmpada, e que nos livra de caminhos maus, de caminhos de morte. Então, Pai, nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor nos apresenta caminhos de vida, de felicidade, onde, como nós acabamos de ler aqui, aquele que se atentar e operar, praticar, ele será bem-aventurado, ele será mais do que feliz em qualquer coisa que ele realizar. Aqui está o caminho, Pai, o Senhor tem nos apresentado ele, e nós somos gratos por isso. Ajude-nos, Pai, a nos lembrar disso a cada dia, a cada momento, e pelo poder que há em Ti, Pai, pelo fogo que vem do Senhor. Nos dá o aumento, Pai, o aumento desse domínio próprio que o Senhor já colocou dentro de nós, para que diante das tentações, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ali quando esteve diante do diabo, o diabo tentando ele, e ele, com domínio próprio, ali munido da sua palavra, ele venceu, nós também venhamos assim vencer, Pai, o inimigo em suas tentações, nas cobiças que ainda operam na nossa carne, Pai, porque a Tua palavra mesmo nos diz que nós somos tentados nas nossas próprias cobiças. Por isso, Senhor, que o domínio próprio venha anular, venha neutralizar, venha eliminar essas cobiças de nossas vidas e venha prevalecer diante de cada situação, diante de cada momento ali onde nós temos a decisão de seguir o caminho da carne ou o caminho do Espírito, Pai. Mas nós queremos vida, nós queremos a paz que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos viver o Teu plano, a Tua vontade que é perfeita, que é agradável, que é boa. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder opere em nós agora, Pai, mediante a Tua palavra que nós acabamos de receber, e ela venha se tornar parte do que nós somos, e não apenas um conhecimento, mas que a Tua palavra venha se tornar cada vez mais parte do nosso ser, e seja assim, Pai, expressada de forma natural em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, de dentro para fora, para produzirmos, Pai, os frutos desse arrependimento genuíno que vem do momento em que nós entendemos a Tua palavra e nós aceitamos ela em nosso coração e renunciamos aos pensamentos velhos e antigos que nós tínhamos a esse respeito, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, Senhor Deus, leva-nos debaixo da Tua graça e continue, Senhor Deus, fazendo a Tua obra em nossas vidas, e que tudo que nós fizermos durante esses dias, nessa semana, seja para a Tua glória, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sobre tudo que colocarmos as nossas mãos, e praticando a Tua palavra, nós declaramos essa palavra que acabamos de ler, Pai. Nós seremos bem-aventurados em tudo o que nós fizermos, e o Teu nome será glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Deus abençoe. Vão na paz.